Fala galera do YouTube, eu sou a Bianca Bortati e no vídeo de hoje eu vou contar relatos, ou o meu relato sobrenatural pra vocês. Deixa eu monetizar, né? Pra ser mais sincera, o meu relato sobrenatural. Hoje é dia de travar o e antes que eu me esqueça, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho e se aparecer o botão de hypar, hype esse vídeo porque me ajuda bastante. Também não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. É isso e bora para o meu relato sobrenatural. Tá tudo ótimo? Então beleza, vamos lá. Gente, eu tô com um sutiã que ele é menor do que eu, então eu tô cutucando aqui. Não é porque eu quero que vocês fiquem prestando atenção na minha teta, não. É mais porque ele tá subindo e a teta tá caindo pra baixo, entendeu? Eu tô nervosa porque eu vou deixar vocês escolherem os relatos, tá? É o relato, o meu pacto. Como é que é? Com o capiroto. Sim, pra quem caiu aqui de paraquedas, eu fiz um pacto com o capiroto quando eu era mais nova. E tem o relato São Cipriano, que é envolvido comigo, né? Mas é mais sobre um familiar meu. Não. Qual que vocês querem ouvir? Bom, vamos lá. Gente, por favor, não me mandem mensagens me assustando. Obrigado, Abel. Muito obrigado. Eu vou contar o pacto com o Chum. Bom, e o relato de hoje, vocês não viram, mas foi escolhido aqui na Twitch. Foi o meu pacto com o tio Lu. Sim, o capiroto. E essa história aconteceu quando eu era uma pré-adolescente revoltada e eu vivia em um lar super abusivo. Vamos voltar, assim, um pouquinho no tempo. Eu tinha por volta de uns 14 para 15 anos. E tava na época que as lentes de contato, elas estavam em alta, né? E eu morava em um lugar, assim, muito precário. Eu já falei aqui pra vocês no YouTube e até na Twitch. Que era, basicamente um porão que a vizinha alugou, que acabou ficando de favor. Que ela velava as pessoas lá, porque antigamente as pessoas elas faziam isso. E nessa época que as lentes de contato estavam em alta, como a gente não tinha muita condição, né, era meio que uma favelinha ali onde a gente morava, tinha uma vizinha da minha mãe que ela conseguiu comprar essa lente de contato. Na época, acho que as lentes de contato custavam entre 600 e 700 reais. E era na época que com R$1 você conseguia comprar 10 pãezinhos na padaria. Faz tempo. E aí a minha mãe pegou essa lente de contato dessa amiga dela pra ir em uma balada que tinha aqui em Guarulhos. Só que o que acontece? A minha mãe, ela colocava essa lente de contato dentro de uma jaqueta, que era aquelas jaquetas de pelo bem antiga, que parecia que estava indo no Polo Norte. Que tristeza. E eu ia com essa jaqueta pra escola, porque era... A gente meio que dividia as roupas, eu e minha mãe. Então era a única jaqueta quente que tinha. E eu lembro que a minha mãe tinha falado pra mim, olha, a lente de contato tá no bolsinho do braço. Tira quando você for pra escola. Só que na correria, né, tava dormindo, acordei sonolenta, coloquei a jaqueta e fui pra escola. Ixi. Quando eu cheguei em casa, a amiga da minha mãe, ela cobrou essa lente de contato. E aí minha mãe foi procurar lá na jaqueta e ela não encontrou a lente. Ela veio doida pra cima de mim, tipo... Aonde você colocou a lente da fulana? Porque eu avisei que a lente da fulana tava ali. Você pegou a lente da fulana e você vendeu na escola. E acabou que a gente começou a procurar no guarda-roupa que tinha em casa. A gente tinha 2 guarda-roupinhas velhos, assim. E a gente não achava lente de jeito nenhum. E a minha mãe não tinha esse dinheiro. Minha mãe não conseguia nem pagar o aluguel. Que ela começou a ficar estressada, porque a gente não tava achando essa lente de contato. E aí ela partiu pra agressão. Então ela começou a atacar as coisas em mim, ela começou a me bater, falando que eu tinha vendido a lente. E eu, sinceramente, não sabia onde estava a lente, gente. Eu só tinha literalmente acordado pra ir pra escola. Então, eu lembro que enquanto tava toda aquela confusão, o nosso banheiro ficava do lado de fora. Então eu subi pra tomar um ar, tava chorando muito. E quando eu subi pro banheiro, eu tava muito nervosa, tava muito cansada. Então eu comecei, né... coisas que adolescente faz quando tá tentando descontar raiva. E eu comecei a ter uma conversa. Eu não fiz um ritual, eu não acendi vela, eu não paguei ninguém. Eu simplesmente ajoelhei
E eu comecei a conversar com o tio Lu. Eu falei, olha, eu tô de saco cheio, não aguento mais ver nessa situação, de ter um pai que vive preso, de ter uma mãe que não tem noção. Eu te dou, eu não lembro quantos anos eu dei, mas eu acho que foi uns 10 anos, uns 15 anos, por aí, entre 10 e 15 anos da minha vida pra você, mas eu quero que essa lente de contato apareça de volta pra calar a boca da minha mãe. Nesse momento, eu comecei a sentir muita sonolência. Eu desci, eu fui dormir, tava bem cansada. A minha mãe viu que eu tinha, né, me machucado. E a única coisa que ela falou pra mim é: parabéns, você tá parecendo a menina do exorcista. Tô fora. Eu acabei dormindo, eu dividi a cama de casal com ela, meu tio dormia na minha cama de solteiro. E eu acordei de madrugada com o barulho do rádio, o rádio ligou sozinho. E quando eu olhei ao redor da cama de casal, eu lembro que eu vi várias silhuetas. E eu percebi que essas silhuetas, elas tinham asas, mas elas não estavam abertas, elas estavam fechadas. Quando foi no dia seguinte, a vizinha que alugou a casa pra gente desceu, me viu toda machucada, falou: não, a sua mãe anda sem noção, a gente vai procurar essa lente de contato pra ver se acha. E foi muito fácil, ela abriu o guarda-roupa tava revirado, ela pegou, ela falou assim: ah, foi aqui que ela guardou a lente, que ela guardava a lente? Eu falei sim. E ela enfiou a mão no bolso, da onde a minha mãe tinha guardado a lente de contato, né, que até então estava perdida, e ela puxou a lente de contato lá de dentro. Oh my God! Nessa hora, meu cu não passava um Wi-Fi. Eu entrei em desespero, começou a me faltar o ar, a minha pressão caiu. Eu fiquei cega. Eu lembro que eu saí correndo pra fora. Nem a vizinha entendeu. Eu saí correndo pra fora. E eu desci a ladeira da minha casa e eu encontrei uma igreja aberta. Literalmente, acho que era por volta de umas 1h da tarde. Eu entrei gritando e chorando, 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 chorando. O pastor não parou a oração. Só uma moça me pegou e me colocou assim, mais ou menos ali na frente. E eles começaram a rezar e eu fechava o olho e eu pedia perdão pelo que eu tinha feito, que foi na hora do desespero. E quando eu abri meus olhos de novo, né, tava a igreja toda assim em volta de mim. E eu só chorava, só chorava. Então o pastor parou o culto, né, porque meu choro tava tipo... Como? Aí ele parou o culto e ele falou: minha filha, o que tá acontecendo com você? E eu falei pra ele, eu falei: olha, eu fiz um pacto com o tio Lu, o capiroto. Ah, não, aí ele extrapolou. Ele falou assim: olha, eu acredito de verdade que Deus não tenha levado esse pacto adiante. Você é muito nova, você agiu no momento de raiva, no calor da emoção. Tá tudo perdoado, pode ir pra casa. Obrigado, Senhor. Quando eu cheguei em casa e a minha mãe tinha visto que a lente de contato tava lá, eu falei assim: tá vendo? A lente de contato tava aí. E ela falou assim: ah, mas a surra fica por tudo que eu aguentei de você o ano todo. Porra, pelo amor de... Passou-se uma semana, as coisas foram se acalmando, até que eu tive o meu primeiro sonho. E no sonho eu estava em uma garagem, estava com muita neblina, eu estava dentro de um carro e eu estava no banco do passageiro. E ao banco do motorista tava minha mãe. Eu tava ali conversando com a minha mãe normalmente, até que o meu rosto literalmente fez isso aqui. E eu simplesmente não conseguia virar o rosto pra minha mãe mais. Pela minha visão periférica, eu vi o rosto da minha mãe se derretendo de uma forma horrenda. E aí a voz dela ficava num cultural, não sei como é que fala, mas ela ficava super grossa. E aí ela falava assim: você me enganou. Você me prometeu uma coisa e agora você foi na igreja, você pediu pra ele pra que fosse desfeito. Mas eu ainda vou estar aqui e eu ainda vou te levar comigo. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Eu acordava suada. E aí, quando completou um ano, eu tive o mesmo sonho. Então, todo ano, quando literalmente passava o Réveillon, eu tinha esse bendito sonho. Então, eu meio que me enfornei na igreja nessa época. E, assim, resumindo, passou-se, né, a quantidade de tempo. E eu parei de ter esse sonho, né? Parei de temer também, parei de ter esse sonho. E esse foi o relato, né, que eu fiz um pacto com o tio Lu. É uma história pesada, foi uma coisa que me assombrou durante anos, mas que eu acredito que eu esteja liberta de tudo isso, porque foi num momento de desespero. E, inclusive, faço as palavras que o pastor falou pra mim na época e que meu tio também, que é pastor, falou pra mim depois, quando eu relatei esse fato pra ele. Que às vezes Deus permite que coisas aconteçam com a gente
para que nós tenhamos a noção de que existe um lugar sobrenatural que é muito obscuro e que a gente não deve mexer com ele. Então, Deus me permitiu passar por isso para eu ter uma noção de que existe coisas que nós não devemos mexer. Glória a Deus. Glória a Deus.